Marcos é o menor dos evangelhos e não contém nenhuma genealogia e explicação do nascimento e antigo ministério de Jesus na Judéia. Esse fato pode mostrar que este evangelho seria o mais antigo, mais próximo dos acontecimentos narrados, sem a necessidade de situá-los historicamente. Vamos conversar a respeito desse evangelho nessa nova mensagem do estudo devocional dos livros da Bíblia e contamos com seu like neste vídeo com essa mensagem que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Esta é a segunda mensagem que nós temos para conversarmos a respeito do Evangelho de Marcos. E para que essa conversa seja completa, é necessário que você tenha espaço para participar. E o espaço está dado lá nos comentários. Lá você pode registrar o seu testemunho, suas observações a respeito dessa mensagem, a sua pergunta, e nós podemos então conversar mais a respeito desse estudo devocional que nós estamos fazendo, ampliando esse estudo devocional. Neste caso, que nós estamos falando do Evangelho de Marcos, e podemos aprimorar ainda mais esse estudo e aprofundar mais a respeito dessas coisas que nós estamos estudando por aqui. O Evangelho em si, ele não é uma biografia necessariamente falando. É uma história concisa, uma história que tem um objetivo a mostrar, a demonstrar a partir dela, e esse objetivo é mostrar a redenção que nós temos através do trabalho de Jesus, através da obra de Cristo na cruz. E confiando na ressurreição do Senhor, nós cremos que Ele continua acompanhando o trabalho que nós temos a desempenhar, testemunhando o amor do Senhor pelo mundo, o cuidado, a salvação, e apontando na direção do reino de Deus, para que deixemos de lado as coisas que são contra a vontade do Senhor, que desagradam ao Senhor, e possamos seguir na direção da vontade de Deus. Marcos demonstra de forma muito clara em seu texto várias reivindicações messiânicas apontando para Jesus. Enfatiza a autoridade de Jesus como mestre realmente, e também a sua autoridade sobre Satanás, sobre os espíritos malignos, a autoridade de Jesus sobre o pecado, sobre o sábado, sobre a natureza, sobre as doenças, a respeito da morte também mostra a autoridade de Jesus, a autoridade de Jesus em relação às tradições legalistas que são apresentadas nos confrontos com aqueles que tinham a responsabilidade de falar a respeito da lei e interpretar as coisas para as pessoas. Jesus também confronta essa questão dessas tradições, mostrando que ele tem autoridade sobre isso, e também tem autoridade sobre o templo, que era tido como a exposição máxima da questão religiosa e também da questão política da época. O título do Evangelho, logo no primeiro versículo, no capítulo 1, versículo 1, nós vemos princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Marcos já começa pontuando a tese central do seu texto, que Jesus é Filho de Deus. Ele quer apresentar a Jesus como cumprimento das profecias. E isso vai ser definido mais claramente naquela revelação de Pedro, que acontece mais ou menos no meio do texto do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 8, versículo 29, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, declara que Jesus é o Cristo, aquele que era o cumprimento das profecias. Tanto no batismo como na transfiguração, textos que Marcos também apresenta, nós vemos que Jesus era o Filho de Deus. Esses textos testemunham que Jesus era o Filho de Deus, mais uma vez. O Evangelho de Marcos, ainda que de forma sucinta, ele tenta mostrar sim essa realidade, trazer à atenção a realidade de que Jesus era o cumprimento das profecias. O Evangelho está muito preocupado em partir logo para a ação e mostrar que Jesus estava trabalhando, agindo e realizando muitas coisas, mas também se preocupa em apresentar essa
essas pontuações para mostrar que Jesus realmente era o Filho de Deus. Em duas ocasiões, pelo menos, no Evangelho de Marcos, os espíritos imundos reconhecem a Jesus como Filho de Deus. E também na narrativa da crucificação de Jesus, lá já no final do Evangelho, no capítulo 15, no versículo 39, nós vemos aquele que estava junto à cruz, aquele centurião, dizendo verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então Marcos tem a preocupação em mostrar Jesus como Filho de Deus, como cumprimento das profecias, da vontade de Deus, a manifestação daquilo que Deus tinha anunciado no passado através da lei, dos profetas e também dos salmos. Além de referências muito diretas a respeito do Espírito Santo, mostrando a atuação deste na vida e na obra de Jesus, também através de Jesus, nós vemos muitas coisas no Evangelho de Marcos que mostra o Espírito associado a determinadas coisas ou a determinadas situações. Então nós vemos o Espírito através de Jesus, manifestando-se através de Jesus, e Jesus é o nosso exemplo, é a partir daquilo que Jesus faz, realiza, fala, que nós pontuamos aquilo que nós também devemos fazer, observamos aquilo que nós devemos praticar de acordo com a vontade do Senhor. Então Jesus é o nosso exemplo, então buscamos também o Espírito Santo para que possamos manifestar isso, e Marcos também coloca o Espírito como poder realmente de Deus, como autoridade, e também associa a questão do profeta, da cura, da imposição de mãos, do Messias, ele está ligado com o Messias e também ligado com o reino de Deus. Além de estar preocupado em mostrar que Jesus é o cumprimento da profecia, ele é o Filho de Deus, Marcos também está preocupado em mostrar a importância do Espírito Santo, que naquele momento em que o texto foi escrito já tinha sido derramado, já tinha acontecido o Pentecostes relatado lá em Atos dos Apóstolos, poucos dias depois da ascensão de Jesus. Esse texto fica pronto um tempo depois, quando o Espírito Santo já está agindo no meio da história, e então ele também é protagonista no Evangelho de Marcos para falar a respeito da forma como o Senhor age. Você está vendo que, apesar de estar preocupado com a devocional, com a aplicação para os nossos dias, como buscar, observar o exemplo de Jesus, eu também estou falando de coisas um pouco técnicas ainda a respeito do Evangelho de Marcos, como ele estruturou o texto, como o Espírito Santo levou Marcos a estruturar o seu texto para apresentar as coisas que ele tinha em mente a apresentar, para responder ao chamado do Senhor na escrituração desse Evangelho. Então, essa forma é a forma que nós temos a preocupação de fazer as coisas aqui no canal do Ministério Compartilhando. Nós temos essa preocupação em mostrar realmente aquilo que é necessário para a aplicação no dia a dia da vontade de Deus, de colocar em prática aquilo que o Senhor nos revela e nos ensina, mas também observar esses detalhes técnicos que podem, dos textos, que podem nos ajudar a entender algumas coisas a mais daquilo que estão, das coisas que estão escritas nesses textos. Às vezes nós não entendemos todas as coisas e cremos que o Senhor tem o melhor e vai revelar no momento adequado para que possamos entender melhor, ou entendemos de forma limitada e aos poucos, quanto mais buscamos ao Senhor, mais podemos entender. Quem sabe essas informações técnicas também possam ajudar nesse entendimento para que nós possamos aprimorar o estudo bíblico e a devocional. Se você gosta dessas coisas, dessas informações e todos esses detalhes a respeito dos livros, dos livros da Bíblia, eu acredito que você já fez a sua inscrição aqui no canal do Ministério Compartilhando. Mas se ainda não fez, faça isso, ative as notificações no sininho para que você possa receber as informações a respeito de novas mensagens que sempre traremos para aprofundar ainda mais a respeito dessas coisas, desses ensinamentos, desses entendimentos. Da mesma forma que no Evangelho de Mateus, Marcos está preocupado com o tema do discipulado. Ele também apresenta essa realidade. Jesus chamou os seus discípulos para que o seguissem.
para que pudessem aprender através dele e com ele, observando o exemplo e ouvindo aquilo que ele tinha para anunciar. E então as pessoas aprendiam com Jesus, aqueles discípulos aprenderam diretamente com Jesus. Marcos, ele seria discípulo de Pedro e também caminhou com Paulo e Barnabé, então ele entendia a importância do discipulado cristão na caminhada, essa busca por comunhão com os irmãos e também a meditação a respeito das coisas do Senhor, a respeito da palavra, buscando mais entendimento, encorajamento e também a força para que possamos deixar aquilo que esteja errado de acordo com a vontade do Senhor. E Marcos, então, mostra que o discipulado é importante. E mais que isso, ele mostra que Jesus é o responsável por essa ideia do discipulado cristão. Jesus é o exemplo que deve ser seguido, aquele que mostrou a importância disso, mostrou como fazer isso, como conviver, como explicar, como conversar a respeito das coisas do Pai, e mostra como devemos fazer isso na nossa caminhada. O discipulado sempre é convite. Jesus chamou os discípulos, eles atenderam. É importante que nós entendamos que o discipulado não pode ser imposto, ele é convite. As pessoas precisam entender, sim, a importância do discipulado e entender que ir na direção do discipulado é seguir a vontade do Pai, é seguir a vontade de Jesus, seguir a orientação que o próprio Jesus nos deixou e fazer aquilo que ele nos mandou fazer, indo fazendo discípulos. As pessoas precisam entender isso, mas não pode ser por imposição. Elas precisam querer participar desse mover do Senhor. Muitas vezes as pessoas entendem a importância do discipulado e querem impor às pessoas que devem participar. Não faça isso. Não vá por esse caminho. Não é a melhor coisa, porque esse não é o exemplo de Jesus. Nós convidamos, mostramos a importância e seguimos mostrando na caminhada como vivemos o discipulado realmente. Porque o discipulado é um estilo de vida, é a forma como nós vivemos, nós nos relacionamos com o nosso próximo, como estudamos a palavra, como conversamos a respeito das coisas do Senhor. Mais do que simplesmente parar um tempo para fazer um estudo específico. Tem isso também, é possível também ir nessa direção, mas o discipulado é muito mais prática de caminhada do que simplesmente parar para fazer um estudo específico. Podemos, de repente, criar estudos a partir da conversa que nós estamos fazendo, buscando realmente a direção do Espírito Santo. Claro, também podemos ter estudos direcionados, temas específicos, e assim conseguimos evoluir para novas conversas a respeito das coisas do Senhor. Nesse processo de discipulado, nós aprendemos com o próprio Senhor, como os discípulos fizeram. Nós não vamos falar do que nós gostamos mais, nós vamos compartilhar aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que nós vemos na palavra, aquilo que o Senhor tem tocado no nosso coração. Não vamos falar daquilo que nós gostamos mais, não é dessa forma que o discipulado deve acontecer. Não devemos falar do nosso desejo, do nosso encaminhamento. Nós devemos sempre estar preocupados com a busca pela vontade do Senhor, pelo entendimento daquilo que o Senhor tem revelado. E aí nós anunciamos ao Senhor, nós dizemos das coisas do Senhor, para que o Espírito Santo possa também agir em nós e através de nós, encaminhando esses estudos, encaminhando as coisas que precisam acontecer, encaminhando dons e talentos para que haja edificação e para que o nome do Senhor possa ser glorificado e exaltado no meio de todas essas coisas. É buscando o conhecimento da vontade do Senhor que nós caminhamos na direção do discipulado. E aí praticamos nas coisas do dia a dia, nas coisas que nós vivemos na nossa caminhada, nós praticamos as coisas de acordo com o que aprendemos, de acordo com a vontade do Senhor. Então o discipulado é convite. É um convite para uma jornada transformadora em nossa vida e um convite para que possamos seguir a Jesus e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, deixando de lado aquilo que nós preferimos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós achamos bom e buscando apenas a vontade do Senhor, viver de acordo com a vontade do Senhor. À medida que nós nos entregamos realmente ao Senhor e buscamos mais a vontade dele, nós nos comprometemos mais com esse aprendizado, com essa busca daquilo que o Senhor quer e não com
do que nós preferimos. Essa transformação vai acontecendo continuamente. Nós vamos aprofundando no nosso conhecimento das coisas do Senhor. Talvez comecemos como precisando de alimento de recém-nascido e depois vamos crescendo no conhecimento das coisas do Senhor. Vamos aprendendo mais a respeito das coisas espirituais e vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Aprofundamos o nosso relacionamento com o Senhor. E podemos, assim, ser instrumentos verdadeiros no mundo para mostrar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Mais do que dizer das coisas que nós aprendemos da palavra e pregar a respeito do Evangelho, o que nós vamos fazer, nós vamos ser instrumentos para mostrar com o nosso testemunho aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, a diferença que isso faz para nós e para que as pessoas sintam o desejo também de buscar ao Senhor. Quando nós somos obedientes ao Senhor, seguimos na direção do discipulado e buscamos o conhecimento de acordo com a vontade do Senhor e passamos a praticar as coisas realmente de acordo com o que o Senhor nos orienta, nós podemos testemunhar e impactar outras tantas pessoas para que elas queiram também seguir por esse caminho, porque vão ver a diferença que Jesus fez em nossa vida e vão querer também experimentar isso na vida delas. Nós retomamos ainda para uma terceira mensagem a respeito do Evangelho de Marcos, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.